Estamos escutando bem, pessoal? Estamos sim. Lindo, lindo. Então vamos lá, dando continuidade à nossa grande missão aí nas derivadas, tá? Na aula passada, nós conversamos a respeito dos bicos. Lembram dos bicos, que são os pontos aí do gráfico da função onde você não tem derivada, né? Nos bicos aí nós temos duas retas tangentes, então nós não temos derivada. Estão lembrados, pessoal? Sim. Eu certeza que todo mundo estudou, viu umas 10 vezes aí o vídeo de novo, né? Então vamos lá, só lembrando aí para dar continuidade, né? O que é a derivada, né? É filhinha de A, é a derivada de f em A. Então o que isso significa? Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto, né? Então a nossa derivada é o coeficiente angular dessa reta que vocês estão vendo aí na tela. Todo mundo vê direitinho aí, pessoal? Estamos vendo sim. Tá ok, obrigada pelo retorno. Então tá aí, ó, o gráfico da nossa função representado pela curva azul. Acompanha o meu mouse, escolhemos um ponto, coordenadas a f de A, passamos uma reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, e a única informação que temos a respeito dessa reta são as coordenadas desse ponto, né, que pertence a ela. Tá? Agora com a derivada, é claro que nós descobrimos que o coeficiente angular dela é a derivada, né? Então, para a gente resolver o nosso grande problema aí, que é determinar a equação dessa reta, nós temos todas as ferramentas, né? Nós conhecemos o ponto AF de A, então observa na equação AF de A a gente conhece. E agora, né, o coeficiente angular, que é a nossa derivada de f em A, a gente também tem condições, né, de descobrir quem é, porque nós aprendemos todas as regras de derivação para chegar nesse grande momento especial, né, que é o momento da gente determinar a equação da reta tangente. Todo mundo animado? Partiu para os problemas, pessoal? Bora lá. Então vamos lá. Problema 1. Vamos começar aqui, ó. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 4x sobre x ao quadrado mais 1 no ponto 1, 2. Ó, então tá aí o nosso primeiro probleminha. Deixa eu só verificar se tá tudo ok aqui, pra gente não ter problemas depois. A princípio tá tudo lindo, vamos que vamos. Então olha lá. Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Observem que a palavra derivada em momento algum aparece nesse problema, né? Na descrição desse problema. Mas você, né, que tá acompanhando as aulas da tia Cris aí, você sabe, né, o que está acontecendo, o que está envolvendo esse problema? A equação de uma reta tangente na qual você só conhece um ponto, né? Você só conhece um ponto dessa reta. Você tem a função aí, né? Então você sabe que o coeficiente angular dessa reta é a derivada. E você precisa do coeficiente angular para você calcular, né? Para você determinar a equação da reta tangente, né? Dá uma olhada aí na tela, tá aí a equação da reta tangente. Então você precisa, além do ponto, né, que é dado aí no problema, né? O ponto 1, 2, né? Você precisa da derivada dessa função na primeira coordenada do ponto, na abscissa do seu ponto, né? Tranquilo, pessoal, até aí? Tranquilo, tranquilo. Então vamos lá, né? Então, deixa eu ver quem é que tá querendo entrar, só um minutinho. O pessoal tá chegando aí. Todo mundo aparecendo aí, chegando aí. Pessoal chegando, vamos que vamos. Então, olha só, tá? Para resolver esse problema aí, né, vamos por partes, tá? Então, olha só, a minha função, observa aí na tela. Tem mais gente chegando, só um minutinho. Tá bombando, olha lá da tia Cris, ó, uhul! Então, olha só. A função é 4x, opa! Hoje tá lindo, tá bonito, tá bonito! Tá bonito, tá bonito! Tá ficando lindo!
Vamos lá, vamos lá. Então, ó, a minha função é 4x sobre x ao quadrado mais 1. Todo mundo me escuta bem aí, pessoal? Sim, sim. 4x sobre x ao quadrado mais 1 é a minha função. O ponto, a função é dada. O ponto, né, 1, 2 aí, ó, é dado. Então, por que eu escrevo ele da forma a f de a? Só para ficar de acordo com a notação que a gente vem usando desde o princípio para o nosso ponto, tá? Só para você se localizar aí, né, ao longo do nosso caminho aí. Então, a nossa função, o nosso ponto. Então, olha aí, ó, f' de a, mais uma vez, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto a f de a, que agora é 1, 2. Né? A gente tem que determinar a equação dessa reta tangente aí nesse ponto. Então, tá aí, ó, dá uma olhadinha na tela, ó. Y, como é que é a equação? Y é igual a f de a mais f' de a x menos a. Essa é a equação da nossa reta tangente. Essa equação, tá, pessoal? Ela não muda, tá? Essa é a equação que a gente precisa encontrar, determinar, tá bom? Deixa a sua criatividade aí para outros momentos. Agora você não tem que inventar nem criar nada, tá? Essa equação é essa equação que você vai usar. Então tá aí, ó, f de a mais f' de a, x menos a. Bom, a e f de a gente conhece, são as coordenadas do nosso ponto P. Quem é a? Primeira coordenada, então a igual a 1, acompanha o meu mouse aí. Quem é f de a? É a segunda coordenada, então é igual a 2, acompanha o mouse aí. Então eu vou substituir a igual a 1 e f de a, perdão, a igual a 1 e tá certo, e f de a igual a 2 na minha equação. Então olha como é que fica a minha equação. No lugar de f de a eu vou colocar 2, ó, acompanha aí, e no lugar de a eu vou colocar 1. Então como é que ficou a minha equação? Y igual a 2, mais f' de 1, x menos 1. Por que f' de 1x? Aqui, Cris, porque aqui seria f' de a, mas o meu a é igual a 1. Então, eu só estou substituindo, tá? Então, vocês observam nesse primeiro momento que a gente começa a colocar as coisas do problema em ordem, né? Que a única coisa que, na verdade, a gente precisa encontrar é f' de 1 para voltar e substituir aí. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Tranquilo? Alguma dúvida nessa primeira parte aí na resolução do nosso problema? Não? Posso seguir? Pode. Então tá, então a gente vai atrás aqui de f' de 1. Então vamos lá. Bom, para eu determinar f' de 1, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a nossa derivada f' de x. E depois a gente vai, né, substituir onde tem x por 1, porque 1 é a coordenada aí que eu preciso calcular minha derivada. Então, vamos lá, f de x é 4x sobre x ao quadrado mais 1. Como é que eu calculo essa derivada? Fala pra mim aí, vocês que já estão craque nas regras. Qual é a primeira regra que vem na sua cabeça quando você vê essa função para derivar? Elevar o de baixo ao quadrado. Perdão, cortou aí, eu não escutei. Pode repetir, por favor? Elevar o de baixo ao quadrado. Qual é a regra que você está usando? Ah, esqueci o nome. Ele tá usando a regra do quociente. Isso, tá, lindo, lindo, lindo. Isso, regra do quociente. Por quê? Porque você está derivando um quociente. Então, como é que é a regra do quociente? A regra do quociente tem um quociente. Então, você joga o traço. Lembra das dicas, né? Da dica que eu dou lá, como é que você começa para aplicar a regra do quociente? Você aplica o traço do quociente, porque a sua regra do quociente tem um quociente. Só um segundinho, deixa eu só abrir lá que o pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando, firme e forte aí. O pessoal tá chegando na área, tá ficando lindo, a sala tá ficando cheia, coisa linda, linda. Vamos lá. Tá? Então, regra do quociente, você passa logo, faz logo o traço, porque você vai ter um quociente. O que você faz? Primeira coisa, né? A dica que eu dou. Você faz como você quer, né? Eu dou a dica aí. Você pega o denominador da sua função e já joga ele no denominador da derivada ao quadrado.
Lembrando que você tem que elevar ele ao quadrado, porque isso faz parte da regra do quociente, tá? Não é uma invenção nossa aqui, tá? Então a gente pega a função de baixo, né, a função do denominador, joga no denominador ao quadrado. Tudo bem até aí, gente? Sim. Sim. Lindo. Então, olha só, obrigado. Então, o que a gente vai fazer agora? Lá no numerador da nossa derivada. A gente deriva a função de cima e multiplica pela função de baixo sem derivar. Bom, qual é a derivada de 4x? É 4. Então, tá aqui, acompanha meu mouse. Então, é 4 que multiplica a função de baixo sem derivar, x ao quadrado mais 1. Tudo bem aí? Sim, sim. Tá? Menos, tá? Esse menos que vocês estão vendo aí faz parte da regra do quociente. Agora você faz o quê? Você repete a função de cima sem derivar e multiplica pela derivada da função de baixo. A função de baixo é x ao quadrado mais 1. Então a derivada a derivada dela é 2x, porque a derivada de 1 é 0. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Lindo, lindo. Então, olha só, observem, né, que sempre que a gente faz essas derivadas, sempre que a gente vai usando a regra do quociente, né, nesse caso aí, a gente vai colocando os termos envolvidos nela entre parênteses, tá, pessoal? Tá? Esse 4x vezes 2x aí, nesse caso, nem precisaríamos colocar parênteses, tá? Mas é importante, eu tô colocando para que quando você tem uma adição, uma subtração envolvida aí nesses termos, você não esqueça do parênteses, porque muda tudo, tá? É a mesma coisa da vírgula lá no português, tá? Na frase, você bota a vírgula, tira a vírgula, muda tudo. Aqui, se você não, nesse caso especial aqui, não tem problema se você não colocar. Mas se você tiver uma adição, uma subtração aí no meio, muda todo o seu cálculo, tá bom? Tudo bem, gente? Sim, sim. Então tá bom. Então olha só. O que eu fiz aqui, né? Aqui na parte de cima. Eu apliquei a distributiva aqui, ó. 4x ao quadrado mais 4 menos. Aqui a galera tá multiplicando, acompanha o meu mouse. 8x ao quadrado. Então, aqui desse lado direito aqui fica menos 8x ao quadrado. Tem esse 4x ao quadrado aqui. Menos 8x ao quadrado com mais 4x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Ele tá aqui, ó. Observa aqui, ó. E o que mais que está sobrando aí? Vezes o 4, tá? Então, menos 4 vezes menos 1 dá 4. Então, o que eu fiz? Eu fiz a distributiva aqui, as adições, as subtrações, tá? E depois eu deixei bonitinho aqui, ó. Só quis escrever bonitinho aqui. Menos 4 que multiplica x ao quadrado menos 1. Tá bom? Então, tá aí a nossa derivada. Só toma cuidado para não simplificar esse x ao quadrado menos 1 de cima com o x ao quadrado mais 1 de baixo, porque são termos diferentes, tá, gente? Não são termos iguais, então você não pode sair cortando eles, não, tá? Então, tá aí a sua derivada. Se você não fizesse, né, se você não transformasse nessa última expressão que eu coloquei, né, se você fizesse só essa primeira parte, é claro que não estaria errado. Se você fizesse como tá aqui, né, certinho, não estaria errado, tá? Mas é importante que se você tá diante de uma prova, de um concurso importante para você, e você tá com uma questão objetiva, e você não vai, com certeza, você não vai ter essa resposta da esquerda, né? Você vai ter essa última igualdade aqui como resposta. Então, você tem que saber o que foi feito para chegar até aí, tá? Tudo bem? Sim, sim. Então, tá. Essa é a nossa derivada em x, né? Para qualquer x aí do nosso domínio da nossa função. Mas a gente quer a nossa derivada onde? Ó, lembra? Estamos atrás desse problema da reta tangente. A gente quer a derivada no 1, certo? Certo. Então, se eu quero a derivada no 1, eu vou pegar e vou fazer f' de 1. Como é que eu vou fazer f' de 1? Onde tem x, eu vou colocar 1. Tranquilo? Tranquilo. Então, eu vou me basear aqui nessa última expressão para fazer a conta. Se você quiser usar da esquerda, vai dar a mesma resposta, tá? Então, olha só. Vou substituir o 1. Olha o denominador. O denominador vai dar 1 ao quadrado, que é 1 mais 1 dá 2. 2 ao quadrado é 4. Então, nós estamos lindos e felizes, né? Porque não deu zero no denominador, então a nossa conta tá linda, né? Tá tranquila, tá certinha. Então, o denominador dá 4 e vamos lá para o numerador.
1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Então, aqui vai ficar 0 vezes menos 4, que é 0. Então, a resposta é 0 sobre 4, né? Que essa divisão, então, dá 0. Por isso que a derivada em 1 deu igual a 0. Sim ou não, gente? Compreendido. Tranquilo, muito obrigada pelo retorno. Quanto mais gente aí, melhor, tá, pessoal? Pra eu saber como é que tá o andamento aqui da nossa aula, né? Como eu falo sempre pra vocês, eu procuro carregar o máximo de marinheiros possíveis junto comigo, tá? Não quero ficar levando só meia dúzia, não. Quero que todo barco me acompanhe, tá? Então, olha aí. A derivada é 1. Caramba, agora o que tem que fazer, Cris? É só voltar na equação que a gente tinha lá atrás, ó. A gente já tinha 2 mais f' de 1, x menos 1. E onde tem f' de 1, a gente vai jogar o 0, tá? Então, observa aí, eu fiz essa substituição. Onde tinha f' de 1, eu joguei o 0, tá? Então, 0 vezes x menos 1 aí deu 0. Então, a equação da nossa reta tangente, olha que bonitinha, ó, y igual a 2. Só isso, Cris? Só, porque a segunda parte aí deu 0, então a equação da minha reta tangente é y igual a 2. Aí você pensa assim, bom, se a equação da minha reta tangente é y igual a 2, y igual a 2 é uma reta paralela ao eixo x. Sim ou não? Que passa lá no 2 lá em cima. Sim ou não, pessoal? Sim, sim. Ok. Se y igual a 2 é uma reta paralela ao eixo x, qual é o coeficiente angular dessa reta? 0. 0. E quem era a derivada que estava associada a essa reta que a gente calculou? 0. 0. Então tá tudo certo, tá? Por que tinha que ser 0? Porque essa reta que você está calculando, essa equação que você está encontrando, é a equação da reta tangente que está ligada com a sua derivada, tá? Então, o coeficiente angular dessa reta que você está encontrando, obrigatoriamente tem que ser igual à derivada que você calculou, porque a derivada é exatamente esse coeficiente angular. Tudo bem até aí, pessoal? Sim, professora, mas só uma dúvida. Claro, à vontade. Aquela fórmula ali embaixo, perto do menininho, depois do 0, isso, esse x aí, a gente não substitui por nenhum número? Não, deixa eu te explicar, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo a equação aqui? Tô. Então, olha só. Essa aqui é... O que a gente chama de equação? Para ser uma equação, tem que ter variáveis que a gente não conhece. Sim. Porque se tudo você substituir por número, né? Você não tem uma equação, ok? Então, nessa equação que você está vendo aqui, que é a equação da nossa reta, esse y aqui e esse x, você não substitui. São as variáveis que vão ficar livres ali. Ah, tá. Tá? Você não substitui. A substituição você faz aqui no f de a, que vai ser a segunda coordenada do ponto, tá vendo? Sim. E você vai fazer a substituição no a, tá vendo? Que é a primeira coordenada do ponto, ok? Ok. E no f' de a, que é a derivada, o número que a gente vai calcular. São essas três substituições que você faz. Esse x aqui e esse y aqui, eles ficam intactos, tá? Eles são as variáveis da sua equação, tá bom? Você não substitui nada, tá bom? Tá bom. Tá? Então tá vendo que aqui, ó, o y eu não mexi, tá acompanhando meu mouse aí? Tô. O y eu não mexi, nem o x, ok? Ok. Então... tá certinho, tá certinho. Por que essa segunda parte, por que sumiu essa galera aqui do segundo termo? Porque x menos 1 tá multiplicando por 0, então virou 0, tá? Ah, tá bem, fechou. Tá? Esse 0 aqui, ó, ele tá multiplicando, ó. Quem é o 0? É a derivada no 1, certo? Certo. A derivada no 1 aqui tá multiplicando x menos 1. Fechou, agora entendi. Ok? Esse f' de a que aparece aqui, ó, tá vendo essa expressão aqui? Tá acompanhando meu mouse? Tô. É f' de a que multiplica x menos a. Tá, Tá? entendi. Tudo certo aí, pessoal? Todo mundo ficou por dentro aí da análise aí que nós fizemos? Tranquilo? Uhum. Então tá. Bom, então olha só para vocês terem uma ideia do que a gente fez, né? O que a gente fez? A gente encontrou a equação da reta tangente que era solicitada no nosso problema, né? No nosso problema 1. Bom, então olha só para vocês terem uma ideia. Então, o gráfico dessa função, 4x sobre x ao quadrado mais 1,
Tá aí na tela para vocês, estão vendo? É essa curva em vermelho, estão vendo? Estamos. Então, essa curva em vermelho que vocês estão vendo aí na tela representa, né, um esboço do gráfico da função 4x sobre x ao quadrado mais 1. Qual era o ponto que nós estávamos trabalhando? Era o ponto 1, 2. O que significa esse ponto 1, 2? Significa que esse ponto é um ponto do gráfico da minha função. Então, quando você pega esse 1 que está aqui e joga no x, substituindo na função, você tem que ter como resposta 2. Esse 2 na segunda coordenada significa que f de 1 deu 2. Vamos fazer a conta aqui comigo, ó. Para você não esquecer disso, ó. F de 1, 4 vezes 1 é 4 lá em cima, tá ok? Foi? Ok? Agora, 1 ao quadrado aqui é 1. 1 mais 1 é 2. Então, é 4 sobre 2, que isso dá 2. Por isso que tem esse 2 na segunda coordenada aqui, tá tudo certinho, tá bom? Então, esse ponto que é dado no problema, ele não é um ponto qualquer, pessoal. Ele é um ponto que está sobre o gráfico da função. Por isso que quando você substitui a primeira coordenada, a conta que você faz lá tem que obrigatoriamente dar igual à segunda coordenada, tá? Então, esse ponto 1, 2, observa aí, vamos voltar para o gráfico da minha função. Aí, ó, esse ponto 1, 2, ó, ele está sobre o gráfico da minha função. Estão vendo? Tá aqui ele, certo? Certo. Então, olha a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Olha a reta tangente aí, ó. Ela é paralela ao eixo x, tá vendo? Tá vendo? Ela é essa verdinha aqui. Se ela é paralela ao eixo x, é claro que a derivada nesse ponto é igual a 0. Tá? Mas a gente não tinha condições de adivinhar isso porque nós não sabemos ainda fazer esse gráfico. Tá? É claro que se eu desse o gráfico para vocês, diante das discussões que nós tivemos, né, do estudo que nós fizemos já nas nossas aulas, vocês teriam condições de falar, a derivada aí é 0, a equação aí é y igual a 2, mas sem o gráfico, tá, a gente tem que saber se virar também para chegar nesse resultado, nessas respostas, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo. Então tá bom. Todo mundo me acompanhando bonitinho aí? Sim. Podemos Sim. seguir. Lindo. Podemos seguir, então? Ficou claro esse nosso primeiro problema? Tem. Então tá bom. Então vamos para o nosso segundo problema. Olha aí, dá uma olhadinha na tela aí. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Respira fundo e vamos ler junto aí o segundo problema. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x menos e de x sobre x mais 1 no ponto 0 e menos 1. Mesma história, mesma coisa, tá? O problema, você tem uma função, é dado um ponto do gráfico dessa função. Como é que você verifica isso? Tá? Para você se garantir que não está caindo nenhuma pegadinha aí. Quando você substituir o 0 lá no x, o f de 0, que é a substituição que você está fazendo, tem que dar menos 1. Faz comigo aí, ó. Vamos colocar no lugar de x o 0. Aqui, ó, ficaria 0 menos e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Certo? Todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui em cima nós temos menos 1. E aqui embaixo é 0 mais 1, que é 1. Então, menos 1 sobre 1 é menos 1. Ó, tá lindo, tá certinho. Tá? Por que é importante você ter noção disso? Porque se esse ponto aqui, ó, ele não faz parte do gráfico dessa função, a gente não resolve ele como a gente está resolvendo. Esse problema, a gente não pode resolver ele como a gente está resolvendo aqui, tá, pessoal? Aí a gente teria que ver o que poderia ser feito, como é que seria a estrutura, outro caminho aí pra gente seguir. Mas não seria esse nossa resolução aqui, tá bom? Tudo bem?
Sim, sim. Tá? Então, por que que tá tudo funcionando direitinho? Por que que a gente está fazendo tudo certinho? Porque você tem você tem uma função, perdão, você tem um ponto sobre o gráfico da função e você sabe como você encontra agora a equação da reta tangente, né? Você sabe que você vai usar a derivada aí para calcular o coeficiente angular dela. Então, mais uma vez, aí, olha a solução desse problema. Não existe a palavra derivada no enunciado do problema, mais uma vez, mas você, né, assistiu, acompanhou as aulas da tia Cris, então você sabe, né, que a derivada é o que vai resolver esse problema. É o coeficiente angular dessa reta, tá? E você só vai ter que encontrar ela para substituir na equação. Então, tá aí a nossa função, ó. X menos e de x sobre x mais 1. O nosso ponto que foi dado 0 menos 1, eu chamo de A, F de A só para acompanhar a notação que nós estamos fazendo aí, né, desde o princípio aí das aulas, do curso, né? Então, quem é F' de A? Mais uma vez, coeficiente angular dessa reta tangente aí que você está procurando a equação, tá? Bom, quem é a equação? Aí, ó, F de A, y igual a F de A mais F' de A que multiplica x menos A. Mais uma vez, A e F de A você conhece. Quem é A? Acompanha meu mouse aí. A é a primeira coordenada do ponto, então é igual a 0. Então, onde tem A, você vai jogar 0. Acompanha o meu mouse aí. Onde tem A, você vai jogar 0. Quem é F de A? F de A é o menos 1. É igual a menos 1, que é a segunda coordenada do ponto. Então, onde tem F de A na sua equação, você vai jogar menos 1. E F' de A, como A é igual a 0, é o F' de 0 que você precisa calcular. Então, você observa que a sua equação, né, ela está quase pronta. Só falta você calcular F' de 0 para ver o que vai acontecer nesse segundo termo aqui. Sim ou não, pessoal? Sim, sim. Tudo bem? Tudo certinho? Certo, certo. Então, tá bom. Qualquer dúvida, você abre o áudio aí e fala, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular F' de 0 para substituir aqui. Então, vamos lá. A minha função é x menos e de x sobre x mais 1. Fala para mim qual é a primeira regra que vem à sua mente aí, a regra do Quociente. quociente. Por quê? Porque você está derivando um quociente. Então, você já joga o traço do quociente aqui, né? A dica que eu dou. Você pega a função que está embaixo e joga ao quadrado. Né? Ela continua no denominador, só que agora ao quadrado na derivada, né? E vamos aplicar a regra agora lá no numerador, para calcular a derivada aí no numerador. Então, o que a gente faz? O que diz a regra do quociente, né? Para calcular o numerador da derivada. Você deriva a função de cima e multiplica pela função de baixo sem derivar. Bom, quem é a derivada de x menos e de x? Bom, de x é 1. E de e de x é o próprio e de x. Então, a derivada de x menos e de x, 1 menos e de x. Observem que eu coloquei a minha derivada entre parênteses, tá? Eu calculei a derivada lá de cima e joguei ela entre parênteses. Não esquece dos parênteses, tá, pessoal? Porque senão a sua conta fica completamente diferente, tá? Então, 1 menos e de x, que é a derivada do numerador, que vai multiplicar pela função de baixo sem derivar x mais 1. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo sim, professor. Então, tá bom. Obrigada pelo retorno aí, tá? Menos aqui, ó, da regra do quociente, agora se inverte. Você vai manter a função de cima sem derivar, x menos e de x, olha que eu botei ela entre parênteses para ficar tudo certinho, e vai multiplicar pela derivada do denominador. Bom, a derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0. Então, é por isso que aqui ficou só 1. Esse 1 aqui, ó, ele tá solito aqui, então, esse parênteses ao redor do 1 aqui que vocês estão vendo, se eles estivessem, né, ou não aí, não faria diferença na minha conta, nesse caso, tá? Mas eu faço questão de colocar para você não esquecer, tá? Desse rico detalhe aí que faz toda a diferença. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Então, como é que
como é que eu fiz agora? Eu apliquei a distributiva aqui, né? Nesse numerador aqui da derivada, fiz as adições, as subtrações, juntei a galera, né? Então a resposta depois aí deu 1 menos x é de x, tá? Então eu só fui fazendo a distributiva, juntando a galera aí, fazendo as contas. Então a derivada em x, né? Dessa função é 1 menos x é de x sobre x mais 1 ao quadrado. Calculei a minha derivada num x qualquer aí, tudo bem? Tudo. Tranquilo, tranquilo. Então, eu quero a derivada aonde, né? Aonde que eu quero a derivada que está faltando para a minha equação? No zero. Então, eu vou vir aqui e vou calcular a derivada no zero. Tudo bem, gente? Sim, sim, professor. Bom, se eu vou calcular a derivada no zero, onde tem x eu coloco zero. Deixa eu ver no denominador. O denominador vai ficar 0 mais 1, que é 1 ao quadrado, é 1. Então, o meu denominador aqui é 1. E lá no numerador vai ser 0 vezes e elevado a 0, só que 0 vezes qualquer coisa é 0, ok? Então, 1 menos 0 é 1, sobre 1 dá 1. Então, a minha derivada no zero é igual a 1. Foi ou não foi? Foi sim. Então, lindo, lindo. Fala pra mim, antes da gente olhar, espiar o gráfico dessa função, espiar essa geometria que tá por trás aí. Se a derivada é 1... essa reta tangente que a gente está atrás dela é crescente, decrescente ou paralela ao eixo X? Crescente. Muito bem, porque a nossa derivada é positiva. Deu 1. Lindo, parabéns. Eu não falei que eu só tenho aluno nota 10? Ó, só alto nível aí, ó, tá vendo? Então, achei a derivada aí, tá bom? Calma, calma, antes de chegar lá, deixa eu terminar a conta aqui. Então, eu vou voltar para a equação que eu tinha, né? Menos 1 mais f' de 0x menos 0, y igual a isso tudo. Então, onde tem f' de 0, eu vou substituir por 1, tá vendo? Então, sim. Ó, menos 1 mais 1, onde tinha f' de 0, eu botei 1. Esse 1 que multiplica x menos 0. Então, a gente faz a continha aqui, faz a distributiva do 1, ó, x menos 0 é x, ok? Ok. Então, aqui fica x vezes 1, que é x, menos 1. Por isso que a minha equação ficou y igual a x menos 1. Certo? Certo. Fala pra mim qual é o coeficiente angular da reta x, y igual a x menos 1. Como é que É 1. É 1. É o cara que acompanha o x, certo? Sim. Quem era a derivada que você calculou aí? Quanto deu a derivada que você calculou aí? 1. 1. Então, isso não é uma coincidência. Isso obrigatoriamente tem que ser igual, tá, pessoal? Porque essa derivada que você calculou é o coeficiente angular dessa reta que você obteve a equação aqui no final. Então, não poderia nunca, jamais ter dado qualquer outro número que não fosse 1 na frente do x aqui nessa equação. 2x menos 1 estaria errado. Menos x menos 1 estaria errado, porque o coeficiente angular não seria 1, tá? Tudo bem? Fechado. Então tá. Então, aí, ó. Vocês não falaram antes de eu mostrar a equação da reta tangente aí, que a reta era crescente? Não falou aí? Sim, olha, sim. ó, x menos 1, quem acompanha o x é 1, então você sabe que a reta realmente é crescente. Tudo bem, gente? Sim. Bom, antes de eu mostrar o gráfico dessa função para vocês, deixa eu só ver um negocinho aqui para ver se tá tudo certo, pra gente não perder nossa gravação aqui, tudo bem? Dá uma olhadinha na derivada que a gente calculou aqui, ó. 1 menos x é de x sobre x mais 1 ao quadrado. Olhando para a equação, né, da nossa derivada aqui, né, para a definição da nossa derivada, fala para mim se tem algum ponto aí onde essa derivada não existe. Essa derivada é um quociente, certo? Certo. Quando você tem A sobre B, quais são os pontos em que isso não existe? Quando o denominador... Quando o denominador foi 0. For 0. Então, quando é que esse denominador aqui é 0? Quando x for menos 1. Menos 1. Então, isso quer dizer que se você tentar calcular a derivada no menos 1, ela não existe, certo? Certo. Então, isso você já fica ligado. Bom, se não tem derivada no menos 1...
alguma coisa vai acontecer no menos 1, mas não vai ter uma única reta tangente. Pode ser que tenha um bico, certo? Certo. Pode ser que tenha um bico, mas não necessariamente é um bico. Pode ser também que você não tenha função nesse ponto. Se você não tem função num ponto, você não pode ter derivada, certo? Certo. Porque para você ter a derivada, você tem que pegar um ponto do gráfico da função, ok? Ok. Então, se você não consegue pegar esse ponto, como é que você vai ter a derivada? Olha para a função que a gente está falando aqui, ó. X menos e de x sobre x mais 1. Você concluiu que a derivada não existe no menos 1. A função existe no menos 1? Não. Então, é por isso que nesse caso a derivada não vai existir. Tá? Porque se não existe a função no menos 1, você não tem como criar o ponto sobre o gráfico, que é de onde parte toda a nossa análise aí, certo? O nosso problema. Então, essa é a ideia. Não necessariamente você vai ter um bico. Então, tá aí o gráfico da função. Tá vendo aí, ó? Sim. Ó, essa curva em vermelho é o gráfico da nossa função x menos e de x sobre x mais 1. Olha o que acontece no menos 1. Tá vendo o menos 1 aqui? Sim. Ó, no menos 1, você não tem função, ó. Não tem imagem da função pro menos 1. Por quê? Porque o menos 1 dá 0 no denominador, ok? Ok. Então, você não tem imagem da função no menos 1. Tá? A função não está definida no menos 1. Se a função não existe no menos 1, muito menos a derivada. A derivada também não pode existir. Como é que você vai marcar um ponto do gráfico se não existe esse ponto, certo? Certo. Então, só para vocês ficarem ligados aí, tá? Que não necessariamente a derivada deixa de existir só nos bicos. Ela também não existe onde a função não existe, tá? Professora, então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que achar a derivada e substituir os pontos, é isso? Na verdade, quando vocês estiverem diante de um problema desses, já vai ser dado para você qual é o ponto que você tem que verificar. Essa análise que eu estou fazendo é quando você tem um outro tipo de questionamento. É quando você tem que dizer para mim quais são os pontos onde a derivada não existe. Seria um outro enfoque do problema da derivada. Onde é que a derivada... Porque lembra, na aula passada a gente estudou os bicos da função, não foi? Sim, foi. Aí a gente viu que onde tem bico não tem derivada, certo? Certo. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando que os bicos não são os únicos pontos onde não tem derivada. Então a senhora quer que eu ache onde não tem função. derivada. A função. Isso. Onde é que não tem derivada? Nos bicos não tem derivada, tá certo? Tá certo. Onde mais? Não tem derivada onde a função não existe. Então, essa função aí que você tá vendo aí, por exemplo, ela não existe no menos 1, certo? Certo. Então, se ela não existe no menos 1, você já pode concluir que ela não tem derivada no menos 1. E não é por causa do bico. Não é por causa do bico nesse caso. É porque a função não existe. Você só pode calcular a derivada nos pontos onde a função existe. Tá bom? Sim. Essa é a ideia. Tudo bem, gente? Tá todo mundo acompanhando o nosso papo aí? Aham. Então tá bom. Vamos voltar aqui para esse problema. Qual é o ponto em questão aqui? 0 e menos 1, né? Então, vamos olhar esse ponto. O gráfico da minha função é a curva em vermelho. Aí o ponto 0 e menos 1, tá vendo aí? Sim. Então, ó, a derivada aí, você calculou comigo, deu 1. Então, a derivada é positiva. A reta tangente, então, é crescente. Quem é a reta tangente? A gente descobriu a equação dela agora aqui, ó. X menos 1. Então, tá aí a reta tangente em verde. Tá vendo aí? Sim. Então, olha só. Nesse caso aqui, você tem derivada tudo funcionando direitinho. Por quê? Porque você conseguiu marcar o ponto, porque a função existe no menos 1. E você tem uma única... Você não tem bico aí, certo? Certo. Se você tivesse um bico aí, você não teria conseguido calcular a derivada. A gente já viu que nos bicos a derivada não existe, tá? Mas não é um problema, não é esse o caso. Aí você não tem bico e tudo funciona bonitinho aí, porque a função que você está estudando também existe no menos 1, tá bom?
Sim ou não? Sim. Tá bom. Ficou claro, pessoal? Todo mundo aí tá tranquilo? Posso continuar nosso papo aí? Como é que tá aí o Vucu Vucu aí? Tá tranquilo. Tá indo. Tá bom. Vamos em frente, vamos em frente. Um último probleminha, tá? Acredito que esse seja o último aí, tá? É que aí é lógico que eu não podia concluir essa fase dos problemas sem usar aquela regra especial que a gente aprendeu por último, né? Aquela regra é linda, né? Não tinha como não, né? Vamos ver se vocês recordam dela aí, ó. Ó, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual x, que multiplica e elevado a x ao quadrado menos 1, no ponto 0 e menos 1. Bom, então esse ponto que está sendo dado aí, ele é um ponto do gráfico dessa função. Isso significa o quê? Que se você substituir x por 0, o f de 0 vai dar menos 1. Então pode fazer a continha aí, ó. Quando você jogar 0 no lugar do x, esse primeiro termo some, né? Porque vai ser 0 vezes e elevado a 0. Dá 0, menos 1 vai sobrar o menos 1 aí. Então, tá tudo bonitinho aí, certo? Esse ponto faz parte do gráfico da função, tudo bem? Tudo bem. Então, é o mesmo problema. A palavra derivada não aparece no problema, mas você já sabe que a derivada é o coeficiente angular dessa reta que você precisa para calcular a equação dela. Então, aí, ó, mais uma vez, ó, a nossa função, ó, x é x ao quadrado menos 1, né? O meu ponto, né, 0 e menos 1, né? A f de A é 0, f de A, segunda coordenada, menos 1. Mais uma vez, só para ficar de acordo com a notação que a gente está usando. A minha derivada é o coeficiente angular, tá? Tá tudo escrito bonitinho aí para quando você estudar, você se organizar, tá? Para você não ter problema aí de esquecimento aí, você lê aí e recorda aí o que a gente está falando. A equação da reta, então, ó, y igual a f de A mais f' de A que multiplica x menos A. Mais uma vez, f de A é menos 1, então você substitui, acompanha meu mouse. F' de A você ainda não sabe, então você vai calcular quem é o A é 0, então é o f' de 0 que você vai calcular. X menos A, o A é 0, então x menos 0. Então, aqui está a equação que você precisa encontrar, tá? Só falta calcular a derivada f' de 0, né? A derivada de f em 0 para substituir aí, tudo bem? Sim, sim. Tranquilo, pessoal? Bom, então vamos lá, ó. Vamos derivar x é x ao quadrado menos 1, tá ok? Tá ok. Então, olha aí. Menos 1 aqui eu já vou excluir porque dá 0 a derivada, certo? Certo. Bom, então o meu problema, na verdade, é derivar x é de x ao quadrado. Qual é a primeira regra que vem na sua cabeça aí? Expoente. Tudo bem. Qual é a outra? O que o x está fazendo com o e de x ao quadrado? Multiplicando. Multiplicando. Então, você precisa usar a regra do Esqueci o nome. produto. Produto. Regra da multiplicação, tá? Então, como x está multiplicando e de x ao quadrado, para você derivar isso, você tem que usar a regra do produto, tá? Como é que é a regra do produto? Qual é a primeira função? É x. Qual é a função, a segunda função? É elevado a x ao quadrado. Então, vamos recordar a regra do produto. Você deriva a primeira função e multiplica pela segunda sem derivar. Qual é a derivada de x? 1. 1. Então, você vai fazer 1 vezes e de x ao quadrado. Por isso que só ficou e de x ao quadrado aqui, tá vendo? Sim. Porque 1 vezes isso é isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Mas, esse mais é da regra do produto, tá? Cuidado, tá? A derivada do produto não é o produto das derivadas. Você tem uma adição aí, você tem uma regra para seguir, tá? Então, primeira parte foi, derivamos a primeira função e multiplicamos pela segunda sem derivar. Agora, a gente soma ao contrário, ou seja, você mantém a primeira função sem derivar, que é x, tá vendo aqui?
Sim, sim. E vai multiplicar pela derivada da segunda função. Só que e de x é elevado a x ao quadrado, como é que eu faço para derivar isso? Isso é uma função composta, certo? Certo. Ela não seria função composta somente se ela fosse da forma e de x, tá ok? Tá ok, tá ok. Como não é e de x, é e de x ao quadrado, para derivá-la você precisa usar a regra da cadeia, que é a regra que você deriva funções compostas. Nós já vimos, tá bom? Sim. Como é que você usa a regra da cadeia? Você faz a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Nesse caso, quem é a função de fora? É de x. Quem é a função de dentro é a potência x ao quadrado. Então, quem é a derivada de e de x? É a própria e de x. Então, mas não é x que está aqui, lembra? É x ao quadrado. Então, por isso que aqui ficou e de x ao quadrado. Esse é o primeiro pedaço da regra da cadeia, certo? Certo. Derivada de fora, aplicando na função de dentro, por isso que aqui é x ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro, no nosso caso, é a potência, que é x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Por isso que aparece o 2x aí. Foi, pessoal? Foi. Tá? Então, a gente está usando aqui para derivar. Observem que para a gente derivar x é de x ao quadrado, nós usamos duas regras. A primeira foi a regra do produto, certo? Duas regras principais, porque a gente usou outras aí. As duas regras principais foi a regra do produto, porque o x está multiplicando e de x ao quadrado. E depois nós usamos a regra da cadeia para derivar e elevado a x ao quadrado, beleza? Beleza. Então tá, por isso que a gente fez a gente fez esses cálculos dessa forma aí. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, nessa derivada aí? Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Então o que que eu fiz aqui, ó? X é x ao quadrado 2x, tá todo mundo se multiplicando, então aqui a ordem dos fatores, né, não altera o produto nesse caso, tá? O que que eu fiz aqui? Eu peguei o e de x ao quadrado e isolei, porque ele aparece tanto no primeiro termo como no segundo. Quando eu isolo ele no primeiro termo, sobra 1, porque ele não tem ninguém, então tá aqui, ó. Quando eu isolo ele no segundo termo, né, sobra 2x e esse x, então sobra 2x ao quadrado. Por isso, tá, que eu escrevi a minha derivada dessa forma. É de x ao quadrado que multiplica 1 mais 2x ao quadrado. Tudo bem? Não. Repete aí, por favor. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vê se você acompanha aqui o meu mouse. Vê se vocês acompanham aqui. É de x ao quadrado aqui, tá bom? Aham. E aqui vai ficar... Isso aqui tudo tá se multiplicando, certo? Certo. Esse 2x aqui... O máximo que eu posso fazer é multiplicar com esse x aqui, tá? Tá. Só que 2x, x vezes x é x ao quadrado, ok? Certo. Então, esse segundo pedaço aqui é 2x ao quadrado que multiplica e de x ao quadrado, foi? Foi. Bom, mas eu tô isolando e de x ao quadrado, então só vai sobrar quem nessa parte aí? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Então, se eu pegar e fizer a distributiva aqui, tá acompanhando meu mouse? Tô. E de x ao quadrado vezes 1 é e de x ao quadrado, certo? Certo. Que é esse cara aqui. Sim. E de x ao quadrado vezes 2x ao quadrado é 2x ao quadrado que multiplica de x ao quadrado, certo? Certo. Que é esse pedaço aqui. Ah, tá. Foi. Tá bom? Então, por isso que eu fiz. Não tem problema deixar assim não, tá? Eu só arrumei aqui pra ficar mais bonitinho. Fechou. Ok? Bom, mas onde é que eu preciso calcular minha derivada pra gente, né, resolver o problema da equação da reta tangente? Preciso calcular a derivada no zero, certo? Certo. Então, quando eu aplicar x igual a zero na minha derivada, ó, aqui, isso aqui vira zero, certo? Certo. Aqui vai ficar e elevado a zero, que é 1, ok? Ok. 1 vezes 1 dá 1. 1. Então, a minha derivada é igual a 1. Foi ou não foi? Foi. A minha reta tangente é o quê? Pode falar. Alguém falou, abriu o áudio aí. Pode falar.
Eu não consigo ver o chat não, tá, pessoal? Só consigo escutar aqui o áudio de vocês, tá? Posso seguir? Pode. Então, olha só. A derivada no zero deu igual a 1. Por quê? Porque colocando o zero aqui, fazendo a conta, dá 1. Me responde aí. Essa reta tangente é crescente, decrescente ou paralela ao eixo x? Crescente. Crescente, porque a derivada é Positivo. positiva. Perfeito. Então, você já sabe que a reta tangente nesse ponto aí, né, que é o ponto do princípio do problema, 0 e menos 1, é uma reta crescente, certo? Certo. Vamos terminar de encontrar a equação dela. A gente já tinha começado lá atrás, ó. Então, a equação é y, que é igual a menos 1, mais derivada no zero, que multiplica x menos 0. Bom, menos 1, né? Tá aqui. Quem é a derivada no zero que eu calculei agora? 1. Então, é 1 que multiplica x menos 0, ok? Certo. X menos 0 é x. X vezes 1 é x. Aí tem esse menos 1 aqui. Então, seria x... Seria não. É x menos 1 a equação aqui. Y igual a x menos 1 a equação da minha reta. Foi ou não foi? Foi. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui que a gente acabou de encontrar a equação? 1. Quem é a derivada que está por trás de todos os cálculos nossos? 1. Então, tem que ser igual, tá bom? Tá certinho. Tá? A derivada é o coeficiente angular da reta que a gente está procurando. Então, é claro que a reta que a gente encontra não pode ter um coeficiente angular diferente, tá bom? Não pode ter um coeficiente angular diferente da derivada que a gente encontrou. Tá bom, pessoal? Fechado. Sim. Então, tá bom. Então, beleza. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, pessoal, se alguém tiver dúvida, é natural, tá bom? É natural. Mesmo quando a gente está revisando um conceito que faz muito tempo que a gente não vê, é natural a gente não lembrar. A gente tá... Ninguém aí é geniozinho, tá? Se vocês forem pessoas comuns, igual a tia Cris aqui, vocês podem ficar tranquilos que tudo faz parte, tá? O esquecimento, a gente meio se embananar nas contas, tudo faz parte, tudo é natural. Vocês são normais, tá? Normais igual a mim, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Nada de desespero. Celto! Bom, aí a minha função, ó. X, obrigado. X é x ao quadrado menos 1. Olha aí a minha curva em vermelho, tá vendo? Sim. Esse é o gráfico da função. Qual era o ponto que a gente que tinha sido dado pra gente aí, ó? 0 e menos 1. Então vamos achar esse ponto 0 e menos 1, ó. Tá vendo? Ele está sobre o gráfico da função, tá vendo? Tá aqui o ponto 0 e menos 1. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de encontrar a equação da reta tangente aqui, ó, que é essa verde aí, ó, x menos 1. A derivada, que é o coeficiente angular, é 1. Então, é claro que a minha reta tangente, ela é crescente. Então, essas coisas todas têm que ser... Tudo tem que fazer sentido, tá, pessoal? Se você calcula uma derivada positiva, a reta tangente que corresponde a ela tem que ser crescente, não tem jeito, tá? Se você calcula a equação da reta tangente, né, de acordo com uma derivada que você já encontrou, você não pode, no final, achar um coeficiente angular diferente da derivada, tá? A derivada é o coeficiente angular dessa reta, tá bom? Foi ou não foi? Como é que tá o coração aí? Como é que tá o vucu-vucu dos neurônios aí? Fala pra mim. Tá puxado, mas tá indo. Bom, gente, agora chegou a hora da gente ver algumas aplicações da derivada. Todo mundo animado? Todo mundo tá muito ansioso por esse momento, eu tenho certeza. Com certeza. Por que a gente estuda tanto derivada? É claro, né, gente, que nós estamos aqui num curso, né, Matemática Básica 2. A gente, mesmo que a gente quisesse, né, a gente não teria o tempo suficiente para ver as aplicações lindas que tem da derivada, tá? A gente vai falar sobre as principais, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, velocidade e aceleração, tá?
nossas companheiras aí, nossos conceitos companheiros da física, né? Depois a gente vai ver um pouquinho a respeito do esboço de gráficos, mas é claro que tem muito mais coisa, tá, pessoal? É que, infelizmente, aqui, né, o nosso tempo aqui não permite que a gente, né, mesmo, né, é aquela coisa, se a gente pudesse aprofundar, a gente precisaria de muito tempo, né? E a gente não tem ele aqui. Mas vamos lá. Bom, vocês lembram do conceito de velocidade média lá da física, gente? Sim, sim. Como é que você calcula a velocidade média num intervalo de tempo? É a variação do que sobre o que? É a variação... Pode falar. Delta S sobre delta T, né? Delta S, exatamente, perfeito. É a variação da posição pelo tempo, pela variação do tempo, certo? Certo. Então é a posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, correto? Correto. Então, perfeito. A nossa posição aqui, ó, né? A nossa função posição, digamos assim, em relação ao tempo T, né? A gente chama de S de T. Então, a gente está pensando no intervalo de tempo entre T e T mais H. Então, deixa eu botar deixa eu colocar aqui o gráfico e fica mais fácil de entender. Então, estão vendo essa curva em vermelho aqui? Perfeito. Essa curva em vermelho aqui representa, né, a função posição em relação ao tempo de uma certa partícula, digamos assim, tá? Então, o que significa? Que no instante T, acompanha meu mouse aí, ó, no instante T, a partícula tem a posição S de T. Olha onde é que ela tá vendo? Sim. Quando passa uma variação de H, digamos que sejam horas, né? H horas, você tem T mais H, então, o seu próximo momento, seu próximo instante, certo? Certo. Então, nesse instante T mais H, você vai ter a nova posição da partícula S de T mais H. Então, você vê que ela mudou de posição aí, certo? Certo. Então, qual é a variação do tempo que você teve aí? Fala pra mim. Tempo final menos tempo inicial deu o que aí? T mais H menos T sobra o quê? T. T mais H menos T sobra o quê? Fala aí. H. Então essa variação de tempo aí, né? Que a gente tá falando aí é H. Então por isso que aqui, ó, na formulazinha que vocês estão vendo aí na tela, o tempo final menos o tempo inicial aparece H, tá vendo aí? Sim, sim. Porque isso é T mais H menos T, o tempo final menos o tempo inicial. Foi, pessoal? Foi sim. E é claro, a variação de posição, né? Então é a posição final, né? Como a gente viu, a posição final é S de T mais H menos S de T, que é a posição inicial. Então é assim que a gente calcula, né, a velocidade média quando a gente estuda lá na física, né? Esses conceitos. Tudo bem? Tudo. Tá? Então, tranquilo. Só que agora, olha que coisa. A gente não tem uma fórmula lá da física para calcular, né, a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? A velocidade, por exemplo, exatamente no instante T. A gente tem uma fórmula para a velocidade média considerando um intervalo de tempo. Aí você pega a posição final menos posição inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Essa é a velocidade média nesse intervalo de tempo. A questão agora é a gente calcular a velocidade da partícula exatamente no instante T. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha para esse gráfico, o novo gráfico que eu fiz para vocês. Então, aqui, ó. Observe que no ponto S de T e S de T mais H, eu estou passando uma reta secante ao gráfico da função. Por que secante, Cris? Porque está cortando o gráfico em 2 pontos, tá vendo? Sim. Então, essa é a reta secante que passa quando eu estou trabalhando com a velocidade média. O que acontece se eu quero calcular a velocidade exatamente no instante T? Qual foi a variação de tempo que nós tivemos aqui? H, lembra? Sim. Então, se eu quero calcular a velocidade exatamente no instante T, essa variação H, ela tem que ser a mínima possível, certo?
Certo. Porque se eu quero calcular no instante t, digamos, esse h aí, ele tem que tender a zero, para você não ter essa variação de tempo, porque eu quero no instante t. Sim ou não? Sim. Bom, o que significa, né, esse h, né, muito pequeno? Você está pegando ele, vamos usar os termos que a gente aprendeu lá na matemática básica 1. Você está fazendo esse h tender a zero. Correto? Correto. Se você faz, quem é o H? É essa variação de tempo. Se você faz esse H tender a zero, você está fazendo esse ponto aqui, que seria a posição final, se aproximar desse ponto da posição inicial, correto? Correto. Então, se vocês lembram lá da matemática básica 1, essa é exatamente a ideia que a gente usa para mostrar por que a derivada está atrelada à reta tangente. Por que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente? A gente faz toda essa aproximação, todo esse estudo lá na matemática básica 1, tá? Por isso que a gente mostra que o conceito de derivada é exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, o que a gente faz se a gente quer calcular, né, a velocidade exatamente no instante t? A gente pega essa variação h e faz ela tender a zero. Mas quando eu faço isso, essa reta secante que vocês estão vendo, ela se transforma nessa reta tangente. Sim ou não? Sim. Porque esse ponto aqui, quando o h vai para zero, né, se o h está indo para zero, eu estou aproximando esse ponto do ponto aqui no S de t, certo? Certo. Bom, então se esse ponto está se aproximando desse, essa reta secante está se transformando nessa reta tangente, ok? Ok. Então, na verdade, o que você está fazendo é isso aqui, ó. Você tinha uma velocidade média antes, ó, só lembrando quem é a velocidade média, ó, S de t mais h menos S de t sobre h. Você tinha essa velocidade média, mas o que você fez com essa variação h? Você fez essa variação h se aproximar de zero. Por quê? Para que você pudesse calcular a velocidade no instante t. Então, quando você pega essa variação h e aproxima de zero, olha o que aparece aí, olha o conceito lindo e maravilhoso que vocês estudaram em Matemática Básica 1 aparecendo aí, ó. O limite aparece dessa velocidade média. O que é o limite? A aproximação. Foi ou não foi? Foi. Bom, mas esse limite, né, em cima dessa expressão que a gente tem aqui, lembrando lá da nossa matemática básica 1, é exatamente a derivada dessa função s em t. Olha que coisa linda! Então, esse limite que você está calculando agora, para você encontrar a velocidade da sua partícula exatamente no instante t, na verdade, é o quê? É a derivada da sua posição, da sua função posição no instante t. Esse ds sobre dt é só uma notação, né, que às vezes é utilizada. Eu coloquei aí para você, né, dependendo do autor que você está acompanhando para estudar aí, tá? Se aparecer ds dt, você já sabe que isso é a mesma coisa que s' de t, a derivada da função s no instante t. Foi ou não foi, pessoal? Como é que tá aí? Tá indo, tá indo. O que significa, né, isso que vocês estão vendo aí? Significa que quando você quer calcular a velocidade de uma partícula no instante t, isso é totalmente diferente de velocidade média, tá, pessoal? Quando você calcula a velocidade média, você calcula considerando um intervalo de tempo, que foi o que a gente fez, né, para começar essa conversa aí. Quando você quer a velocidade instantânea, você não pode ter um intervalo de tempo, já que você quer exatamente no instante. Você quer a velocidade naquele instante, não naquele intervalo de tempo. Você não quer velocidade média. Então, quando você quer a velocidade no instante, o que surge aí com relação à velocidade média que você teria no intervalo? Surge um limite. O limite fazendo o seu intervalo de tempo ir para zero. Só que isso, gente, é a definição de derivada que a gente aprende lá na Matemática Básica 1. Então, resumindo, tá? Resumindo, a velocidade no instante t é a derivada da posição nesse instante. É isso que a gente tem aqui, tá?
essa relação, né, essa relação da derivada em função do tempo, né, a gente tem um nome especial de taxa de variação. Então, nesse caso particular, esse V de t que a gente está calculando, né, essa velocidade instantânea aí no instante t da partícula, a gente chama de taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, é um tipo específico. Existem vários tipos de taxa de variação, tá? Que são vários tipos de aplicações da derivada. Essa, com relação à velocidade, é uma delas, da posição em relação ao tempo. Você está derivando a posição e você tem a velocidade naquele instante. Foi ou não foi, pessoal? Como é que tá aí? Tá indo. Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou, que ficou esquisita? Esse limite que aparece aqui, tá, pessoal? Esse limite aqui, ele aparece porque se você quer calcular a velocidade exatamente no instante t, essa variação ela não pode existir. Ela tem que ser mínima. Mas por que você usa ela então? Eu uso ela então porque eu sei, é assim, ó, quando você quer calcular um novo conceito, descobrir um novo conceito, você tem que partir do que você já tem a respeito daquele conceito, próximo àquele conceito. A gente já sabe como é que funciona a velocidade média. A gente já sabe como é que funciona a velocidade num intervalo de tempo. Então, eu vou usar essa informação, eu vou usar como é que é essa velocidade média para eu ver como é que eu faço. Então, já que eu tenho a velocidade no intervalo de tempo, como é que fica exatamente num instante desse intervalo? Aqui no caso eu escolhi o instante t, que é quando começaria a contagem do intervalo. Mas você poderia ter esse pensamento com qualquer instante aqui. Tá bom? O que importa é que você, quando você está calculando a velocidade num instante, aquele intervalo de tempo, ele não pode existir. Porque senão seria a velocidade média. É essa a ideia que você tem que ter. Então, aquele intervalo de tempo, ele tem que se aproximar de zero, porque ele tem que ser o mínimo possível. Então, é aí que surge o conceito de limite. E quando você joga o limite, quando você tem exatamente essa expressão aqui, ó, limite quando h tende a zero, S de t mais h menos S de t sobre h, tá? Essa definição, isso aqui, por definição, lá da Matemática Básica 1, que a gente já estudou, isso aqui é exatamente a derivada da função posição no instante t. Então, qual é a conclusão que a gente tem? Que a velocidade é a derivada da posição. É claro, a gente está falando da velocidade num instante, porque a gente não precisaria desse conceito de derivada para calcular a velocidade média, que a gente já sabe lá da física. A gente precisa do conceito de derivada para calcular uma coisa que a gente não aprendeu lá na física, né? A gente agora vai usar o conceito de derivada para calcular a velocidade instantânea no instante t, tá bom? Sim ou não, pessoal? Sim. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Fala pra mim aí. Como é que você vai fazer para calcular a velocidade no instante t? É claro, você tem a função posição em mãos. O que você vai fazer? Você vai Derivada. Exatamente. Você vai calcular a derivada da função posição nesse instante t que você quer. Essa derivada vai te dar a velocidade instantânea. Tudo bem? Sim. A mesma ideia quando a gente tem aceleração. Agora acho que vai ficar mais fácil para entender. Como é que a gente calcula a aceleração média lá da física? Fala para mim. Antes, né, para calcular a velocidade, era a variação da posição pela variação do tempo, não é isso? Sim. Agora, como é que você faz para calcular a aceleração média? É a variação da velocidade pela... Exatamente. Então, no caso da aceleração, agora, essa minha curva que vocês estão vendo, ela não representa mais a função posição nesse caso. Nesse caso, ela está representando a função velocidade, tá vendo? Sim. Então, no instante t, você tem a velocidade v de t. Você sabe isso. No instante t mais h, você tem a velocidade t mais h. Se você quer a aceleração média nesse intervalo de tempo, você faz o quê?
velocidade final menos inicial, então v de t mais h menos v de t, ok? Ok, Sobre tempo final menos tempo inicial, correto? correto. Então t mais h menos t vai sobrar o quê? H. H. É como tá na nossa tela aí. Então a aceleração média no intervalo de tempo t e t mais h é exatamente a expressão que vocês estão vendo aí, ok? Ok, Agora, se você não quer saber a velocidade, a aceleração média, se você quer calcular a aceleração exatamente no instante t, o que você tem que fazer com essa variação h? e levar mais perto de zero, né? Exatamente, a mesma ideia da posição. Por que você vai fazer isso? Porque é aquela coisa, você vai explorar um novo conceito usando o que você já sabe. Então, dá uma olhada para a tela aí, é a mesma ideia, tá? A mesma ideia que a gente tinha da posição com a velocidade, agora a gente tem da velocidade com a aceleração. Então, olha aí, ó. Quando você está pensando na aceleração média, você tem dois pontos, né? O tempo final, o tempo inicial, a velocidade inicial e a velocidade final, ok? Ok, Então você está trabalhando com a reta secante ao gráfico da função, com essa reta azul que você está vendo aí. Você tem dois pontos, vai calcular a aceleração média, ok? Bom, mas se você quer calcular a aceleração da partícula exatamente no instante t, essa variação de tempo aqui, que é h, tem que ir para zero, certo? certo. Quando você fizer h ir para zero, esse ponto aqui, que corresponde a t mais h e v de t mais h, ele vai se aproximar do ponto t e v de t, certo? Certo. Então esse ponto aqui, se aproximando desse ponto aqui, acompanha meu mouse, faz com que a sua reta secante se aproxime da reta tangente, certo? Sim, sim. Então você retorna lá para a matemática básica 1. Você está calculando, na verdade, é o limite quando h vai para zero da expressão que você tinha para a aceleração média. Só que esse limite, em cima dessa expressão v de t mais h menos v de t sobre h, por definição, é a derivada da função v no instante t. Ou seja, v' de t. Então, a sua aceleração instantânea nada mais é do que a derivada da função velocidade no instante que você está querendo. É a mesma ideia da posição com a velocidade. Agora você tem a velocidade com a aceleração. Quando você derivar a velocidade, você tem a aceleração exatamente no instante que te interessa. Foi ou não foi, pessoal? Agora foi. É a mesma ideia de antes, entendeu? Mesma ideia. Sim. Essa igualdade que vocês estão vendo na tela aqui, que eu estou apontando o meu mouse, é definição de derivada, que a gente viu em Matemática Básica 1. Essa expressão da esquerda é a derivada da função velocidade no instante t. Tá bom? Então, por isso que a minha aceleração agora é exatamente essa derivada. Por quê? Porque antes você tinha uma aceleração média. Quando você faz o tempo, né, a variação do tempo ir para zero, a sua reta secante se transforma na reta tangente. E como a gente viu lá na Matemática Básica 1, o que significa essa transformação? É você estar indo atrás da derivada. Porque você está trabalhando com a reta tangente. Certo? Certo. Nesse caso aí, você tem mais um exemplo de taxa de variação, só que agora em relação é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Essa é a sua aceleração, tá? Então, esse dv dt aí, mais uma vez, é uma notação que eu deixo aqui para vocês, porque muitos autores usam ela para denotar, para designar v' de t, a derivada de v em relação a t. Mas é a mesma coisa, tanto faz você escrever v' de t, como escrever dv sobre dt. É a mesma coisa, é a derivada da função v. Certo? Certo. Então, resumindo aí, o que é a aceleração? É a derivada da Velocidade e tempo. Velocidade com relação ao tempo. Então, como é que você faz? Você tem duas coisas agora. Você tem... Se você quer calcular a velocidade num instante, você vai derivar a posição em relação ao tempo. Posição em relação ao tempo. Se você quer a aceleração num instante, você vai derivar a velocidade em função do tempo. Em função do tempo. Tá?
Certo? Sim ou não? Sim, sim. Vamos fazer um exemplinho aí para vocês verem que isso é tranquilo. Vamos para um exemplo então, pessoal. Aí, ó. Considere uma partícula que cai sob influência exclusiva da gravidade. O astrônomo italiano Galileu Galilei, olha ele aí, ó, formulou uma expressão que revela a posição S da partícula em metros no instante t em segundos. Tá? Então a nossa posição é dada em metros, nosso instante, nosso tempo aí é em segundos. Então aí, ó, S igual a S dt é igual a gt ao quadrado sobre 2, tá? Esse gzinho aí é a constante, né, a aceleração da gravidade, mais ou menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Então esse nosso gzinho aí é uma constante, a variável aí é o instante t, o tempo, que tá ao quadrado, certo? Certo, certo. Então essa é a nossa função, muito obrigado. Nossa função é gt ao quadrado sobre 2. A variável aqui é t, esse g tá fixo, tá? Bom, determine a velocidade e a aceleração dessa partícula no instante t. Então eu não estou pedindo para vocês calcularem aceleração nem velocidade média lá da física, que é quando você precisa, claro, de um intervalo de tempo. Eu quero que você calcule tanto a velocidade como a aceleração dessa partícula aí exatamente no instante t. É isso que tem que fazer com que você ligue os pontinhos lá na cachola com a derivada. Se fosse aceleração no intervalo de tempo, ou calcule a velocidade no intervalo de tempo tal, você estaria diante de velocidade e aceleração média, ok? Ok. Aí você teria lá, na velocidade, é o quê? É a variação da posição pela variação do tempo, não é? Sim, sim. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Certo. Exatamente como você aprendeu lá na física. Mas não é nem aceleração, nem velocidade média aqui. Porque é no instante t. Então é isso que tem que fazer, dar aquele estalo, acender aquela luz, igual esse menininho que tá aí, ó. Pra você falar, ah, é derivada. Por que é derivada? Porque é você tá atrás de uma informação instantânea, naquele instante. Foi ou não foi? Foi. Então fala pra mim, como é que a gente calcula a velocidade no instante t? A gente tem que derivar o quê? Velocidade? É, como é que a gente... Pra calcular a velocidade, a gente tem que derivar o quê? Derivar O espaço em função do tempo. Não, a velocidade no instante t. Pode colar na tela aí. Essa velocidade que você falou é a velocidade média, ok? Sim. Não é essa que eu quero. Eu quero a velocidade no instante t. Exatamente no instante t. Então, a velocidade instantânea que eu quero. Então, eu vou ter que derivar a posição. Então, uma coisa, tem que ficar bem claro isso, tá, pessoal? Uma coisa é você fazer o cálculo. Uma coisa é calcular velocidade média. Outra coisa é calcular velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? Velocidade num instante específico, no instante t. Uma coisa é você calcular a aceleração média. O que é calcular a aceleração média? É calcular a aceleração no intervalo de tempo. Outra coisa é você calcular a aceleração instantânea. O que é aceleração instantânea? Aceleração exatamente no instante t. Tá claro, pessoal, essa diferença? Tem que ficar claro isso, tá? Sim. Tá? É por isso que nesse exemplo que está na tela, você não vai pensar nem em velocidade média, nem em aceleração média. Porque em momento algum, o problema pede para você calcular a velocidade no intervalo de tempo ou a aceleração no intervalo de tempo. Tá claro? Sim. O problema pede para você calcular tanto a velocidade como a aceleração no instante t. Ok? Ok. Então é por isso que para calcular a velocidade no instante, você vai simplesmente fazer o quê? Derivar a posição.
Por quê? Porque a velocidade no instante t, de acordo com aquela análise que a gente fez das retas secantes, se aproximando da reta tangente, toda aquela história, a velocidade no instante t, como é que você obtém? Você obtém derivando a posição nesse instante. Tanto faz você usar a notação S' de t como ds dt, sim ou não? Sim, sim. Então, quem é a nossa posição? Qual é a função posição que a gente tem? gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que g é uma constante, certo? Certo. Então, você vai deixá-la em paz. Você vai derivar sem se preocupar com ela. Quem é a variável aqui? É t. Como é que você deriva t ao quadrado? Como é que você deriva x ao quadrado? 2x. Y ao quadrado? 2y. M ao quadrado? 2m. T ao quadrado? 2t. 2t. Então é por isso que você vai derivar o t ao quadrado, que é 2t. Cris, mas não tem que usar a regra do quociente aí. Não precisa, sabe por quê? Porque esse g que você está vendo aqui em cima é como se é uma constante. Significa que é um número, ok? Ok. E esse 2 que está aqui embaixo também é um número. Então você tem, na verdade, uma constante multiplicando o t ao quadrado, tá vendo? Uhum. Então você só vai derivar t ao quadrado, porque quando você tem uma constante multiplicando uma função, lembra, a gente já viu isso. Como é que você deriva esse produto? Você deixa a constante quietinha e deriva só a função. A gente já viu isso. Isso é consequência da regra do produto. Então, a gente vai deixar g sobre 2 quietinho e vai multiplicar t ao quadrado. Vai derivar t ao quadrado, que é 2t, tá vendo? Uhum. Então, quando a gente faz essa derivação, né, respeitando a multiplicação que tem aí, a gente vai cortar esse 2 com esse 2, vai sobrar só o quê? gt. gt. Esse g é a constante, né, a aceleração da gravidade é uma constante, e a variável t. Então, quer dizer que a velocidade da partícula no instante t é gt metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque, lembrando, a função posição foi dada em metros e o meu tempo, né, foi dado em segundos. Por isso que, como é velocidade, é metros por segundo. Foi ou não foi? Foi. Então, a velocidade dessa partícula aí, no instante t, é claro que agora eu posso perguntar qualquer instante para você. 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, certo? Certo. Aí você só vai substituir aqui. Tá? Mas isso que você fez aí engloba qualquer instante que você queira. É mais geral. Então, a velocidade da partícula no instante t é dada por gt metros por segundo. Foi ou não foi, pessoal? Tá Foi. indo. Como é que você vai fazer a aceleração instantânea? Como é que você calcula a aceleração instantânea? Você deriva a velocidade. Sim ou não? Foi isso que a gente acabou de estudar. Para você calcular a velocidade instantânea, você deriva a posição, certo? Certo. Para você calcular a aceleração instantânea, você deriva a velocidade. Então é claro que se você tem a velocidade, se você não pode ter calculado errado a velocidade, senão você vai errar a aceleração também, né? Uhum. Então, a velocidade que a gente calculou, quem é? Qual é a expressão da velocidade? É gt metros por segundo, ok? Uhum. A aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Bom, mas você vai derivar gt, ok? Ok. Tanto faz escrever v' de t como escrever dv sobre dt. Isso é a mesma coisa, só questão de notação, de gosto, tá? Então, g é uma constante, t é a variável. Quando você, por exemplo, se fosse 2t, qual é a derivada de 2t? 2. 5t. 5. Menos 10t. Menos 10. Então, aqui, como é gt, quem é a derivada é? G. Metros por segundo ao quadrado. Então, faz todo sentido, porque a aceleração, né, como aqui está falando, ó, sobre influência exclusiva da gravidade, é claro que a aceleração que tem que ter aí é exatamente a aceleração da gravidade, que é o meu Gzinho aí, né, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, é assim que você calcula uma velocidade instantânea e uma aceleração instantânea, tá?
é completamente diferente de você calcular velocidade média e aceleração média. Tá claro, pessoal? Sim ou não? Agora ficou. Tá? Para você calcular a velocidade média, você precisa, além da função posição, você precisa saber o tempo inicial e o tempo final para fazer a variação, certo? Certo. Para calcular a aceleração média, você precisa, além da função velocidade, você precisa calcular o tempo inicial e o tempo final, que é o intervalo de tempo que você vai calcular, certo? Certo. Então, deixa eu voltar aqui nos slides só para isso ficar bem claro. Então, a velocidade média, olha na tela aí, ó, é a variação da posição pela variação do tempo, tá vendo? Uhum. A aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Certo. Isso, velocidade e aceleração média. Quando eu falo em velocidade instantânea, ou seja, velocidade no instante t, isso é a derivada da posição. É isso que você tem que entender. Quando eu falo em aceleração instantânea ou aceleração no instante t, é a derivada da velocidade. Então é isso que tem que ficar claro. Essa é a diferença gritante que existe entre aceleração média e aceleração instantânea. Velocidade média, velocidade instantânea. Quando você falar em instante, tá vendo aqui, ó? Tá vendo o nosso exemplo aqui, ó? Determine a velocidade e a aceleração dessa partícula. Olha aqui, eu botei mais escurinho, tá vendo aqui? Sim. Eu grifei aqui, ó, no instante t. Então, você pode ler esse problema todinho. Você vai lembrar da derivada quando você lê isso aqui, ó, no instante t. Aí você, eu quero uma velocidade e uma aceleração instantâneas. Então, eu vou calcular usando a derivada. Velocidade é a derivada da posição. Aceleração é a derivada da velocidade. Isso tudo instantâneo. Foi ou não foi, pessoal? Foi sim. Tá? Então, existem muitas taxas de variação, não é só, né, velocidade e aceleração em função do tempo que você tem, né, que você consegue trabalhar com a derivada, tá bom? Mas a gente vai se concentrar nessas duas que são as principais, de acordo com o tempo aí, com o programa que a gente tem desse curso, tá bom, gente? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta aí com relação a essa primeira aplicabilidade das derivadas aí? Ficou claro essa ideia aí, pessoal, de aceleração e velocidade instantânea? Sim ou não? Ainda tem gente aí? Tem sim, professor. Tá show, prof. Muito obrigada. Essa é a ideia principal, tá? Tem muitos problemas? Nossa, tem muito. Só que a gente aqui, de acordo com o nosso tempo aqui, nosso programa, tá? A gente vai ficar com essas duas principais aí, taxas de variação em relação ao tempo, né? Que é a velocidade e a aceleração. Que essas assim, tipo assim, se alguém falar pra você, você estudou derivada, e você falar que você não viu a velocidade e a aceleração instantânea, entendeu? Não pode, tá? Pelo menos essas duas taxas de variação você tem que ter alguma ideia, tá bom, gente? Porque, tipo assim, são conceitos do nosso dia a dia, né? Existem vários problemas que a gente consegue fazer, né? A gente trabalha com problemas de lucro, tem muita coisa legal, mas assim, essa velocidade e aceleração é o que tá aí no nosso dia a dia, tá na veia aí, tá? Primeira aplicação de derivadas aí para vocês. Ficou claro, pessoal, esses conceitos aí? Essa diferença gritante entre você calcular o conceito médio e o conceito instantâneo? Sim, ficou. Tudo bem? Tudo certinho? Sim. Tá bom.